Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, alunas. Essa é a unidade 3 da disciplina de comportamento humano nas organizações. Então, nessa disciplina, nessa unidade, nós veremos alguns temas que a gente vai tratar dentro do contexto, da contextualização das organizações públicas. Então, nessa aula, nós veremos sobre liderança e motivação de pessoas, gestão de equipes, gestão de conflitos e negociação. Antes de tudo, nós vamos continuar com o nosso estudo de caso. E quando a equipe é um grupo? Continuando, Carlos Fontana ficou interessado no tema de gestão de equipes e começou a estudar a respeito. Pelos textos que leu, fez uma identificação daquele grupo, observando que era um grupo e não uma equipe com 8 membros. As pessoas desempenhavam atividades complementares, embora houvesse um objetivo específico comum a todos os membros, este objetivo parecia não estar claro para todos. Havia relação de interação e interdependência entre os membros, com predominância da coesão social e fraca coesão por tarefas. As pessoas se identificavam como pertencentes à equipe e outros membros da organização os identificavam como integrantes dessa equipe. Portanto, havia algumas características que facilitariam o desenvolvimento de uma equipe e outras que dificultariam. De seus estudos, Carlos foi fazendo apontamentos que geraram 4 providências para aumentar a efetividade do trabalho daquele grupo. Essas são as 4. Aumentar a estabilidade de permanência dos membros por meio de contratação não temporárias, fortalecimento da coesão social por meio da criação de mecanismo ou sistema de comunicação entre os mesmos ou entre os membros, criação de um sistema de recompensa como consequência dos resultados de desempenho e adoção do mecanismo de retroalimentação, ou seja, feedback da informação, em que todos os membros passassem a ter acesso a todas as informações do setor. Então veja, o que Carlos fez diante de uma dinâmica em que ele pegou um trabalho novo, ou ele assumiu o desafio de ser líder e gestor de uma equipe. O que ele fez? Ele fez análise desse grupo, dessa equipe, ele fez levantamento e ele estudou. Então, o primeiro passo para você exercer uma boa gestão, uma liderança de uma equipe, é você estudar essa equipe e você trazer ou ir atrás de estratégias novas para implementar com essa equipe, para ver se você consegue ou não influenciá-los a produzir de forma satisfatória e com qualidade dentro da organização pública. O que é essa qualidade? Qualidade de vida também para os trabalhadores, para os servidores. Então, o que nós precisamos saber ou entender a respeito de liderança? Liderança e motivação. Eu tenho que considerar que cada ser humano ele tem a motivação, e a motivação é um impulso constante de intensidade variável orientado para o alcance de objetivo. Cada ser humano tem um objetivo, cada ser humano tem aquilo que lhe motiva, e como gestor pode gerar essa motivação. Percebam, o gestor ele pode gerar condições ambientais, materiais ou de relação mesmo, relacionais, para que as pessoas se motivem. Então ele pode gerar um ambiente que pode motivar as pessoas. O gestor pode ir até aí, e para isso a gente precisa entender algumas estratégias que podem provocar essa motivação nas pessoas que compõem a nossa equipe. Então, o que é liderança? O que a liderança faz? A gente vai ver agora.
A liderança, ela é a capacidade de fazer com que um grupo, ainda que sob circunstâncias adversas, responda positivamente à indicação de um rumo de ação por reconhecê-la como viável e necessária. Ou seja, liderar, portanto, é influenciar legitimamente as pessoas. Então, através de uma boa liderança, usando estratégias corretas, eu consigo motivar, eu consigo fazer com que as pessoas elas sejam comprometidas no meu ambiente de trabalho. Vamos continuar? Então, Carlos, o gerente do nosso estudo de caso, ele foi atrás do conhecimento sobre gestão de equipes. E aqui é importante a gente entender o que é equipe e o que é grupo. Então, um conjunto de pessoas que têm objetivos individuais, eles podem ser considerados grupo, mas um conjunto de pessoas que têm objetivos, eles buscam cooperação, eles têm metas a serem cumpridas, eles têm o que? Comprometimento em fazer aquilo, ele sabe que o outro depende dele. As pessoas ou um grupo que tem essa interação, ele já não é um grupo, ele é uma equipe. Eu tenho que fazer essa mensuração. E aí eu te pergunto, analise o ambiente de trabalho que você está. Ele hoje pode ser caracterizado um grupo, as pessoas que estão lá. Pode ser caracterizada uma equipe. Então, você pode fazer essa análise agora. Vamos continuar. Dentro da ideia de grupos e equipes, eu tenho então que fazer gerenciamento, a gestão de conflitos e negociação. Os conflitos são posicionamentos contrários, aqueles que geram às vezes algumas discussões, brigas, mas os conflitos não é tão ruim assim. Como é que se resolvem conflitos? Através da negociação, que é a troca de ideias e informações resultando no compromisso conjunto. Então percebam, o conflito ele pode ser muito prejudicial para uma organização ou ele pode ser muito benéfico para as organizações. Por quê, professora? Então eu vou resgatar um conteúdo que a gente viu antes, aprendizagem organizacional. A aprendizagem organizacional ela pode ser constituída, gerada por meio de um conflito bem resolvido, bem negociado. Então hoje eu faço uma pergunta para você, como os conflitos são resolvidos no ambiente que você trabalha? A resolução desses conflitos tem gerado aprendizagem? Ou a resolução desses conflitos tem gerado mais elementos negativos na dinâmica do ambiente de trabalho, do comportamento das pessoas nesse ambiente? Então, são questões que a gente precisa identificar, que a gente precisa considerar para que a gente possa fazer uma excelente gestão. Então, eu espero que você aproveite todo esse conhecimento e você tenha sucesso na sua jornada de estudo. Educação à distância, mudando realidades.